Aleluia. Como é bom adorar a Jesus. Convido a igreja a tomar os seus assentos nesta noite e abrir a sua Bíblia, onde lemos a leitura oficial nesta noite, que é o Salmo 122. Glória a Deus. Que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estavam dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Você pode dizer glória a Deus? Feche seus olhos, incline sua cabeça. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, por tudo que ouvimos até este momento, Pai. E eu agora, Pai, declaro a minha total dependência a Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite de falar em cada coração. Que aquilo que o Senhor colocou para entregar à Tua igreja nesta noite, seja para edificação, exortação, consolação da Tua noiva. Venha mais uma vez se fazer presente, ó Pai. Assim como se fizeste presente no culto pela manhã. Que o Senhor também possa ter liberdade de trabalhar neste lugar e nessas vidas que estão aqui abertas para ouvir a Tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor Galdino me trouxe a incumbência de estar compartilhando com a igreja nesta noite, por conta da ausência dele, por motivo de viagem, de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, culto, marca culto, remarca culto, cancela culto, e o Senhor me trouxe uma palavra no meu coração, que é a alegria, diga, a alegria de estar na casa do Senhor. Quantos vieram contentes, alegres para esta casa aqui nesta noite? Estar na presença de Deus, não necessariamente ela acontece apenas num culto de 2 horas, num determinado dia da semana, geralmente no domingo, que foi o dia escolhido desde o tempo dos pais apostólicos, em que a igreja se reúne para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. A presença de Deus, ela deve ser constante na vida daquele e daquela que tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Você pode dizer amém por isso? E quando eu volto os meus olhos a esta passagem da Bíblia, eu começo a tirar algumas lições que o Espírito Santo traz para a nossa consciência nesta noite, que fala sobre a necessidade de estar sempre buscando a presença de Jesus, do Espírito Santo, na nossa caminhada. Porque nós precisamos entender que a presença, ela não está num lugar. A presença, ela está em todo o lugar. Deus está em todos os lugares, porque Deus é onipresente. Então Ele não simplesmente se revela num culto, num domingo, seja no culto pela manhã ou no culto pela noite. Ele pode também se revelar no culto, mas Ele também se revela no nosso dia a dia, na nossa caminhada, enquanto estamos buscando a presença de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aqui no Salmo de número 122, nós passamos a entender que aqui ele é um salmo, a partir do 121 até o 134 são salmos, como todos
a maioria sabe, quem vem na escola dominical, né, pastor Rodolfo? Sabe que o livro de Salmos, eles são canções do povo judeu. Assim como nós, assembleanos, temos a harpa cristã, imagina passar, se Jesus não vier até lá, daqui 100 anos, se perde toda a partitura, o maestro Guilherme perde as partituras, todo mundo perde a partitura, ninguém sabe como cantar o hino 1 da harpa. Todo mundo que sabia já foi embora, isso vai ficar a letra. Isso é o livro de Salmos, apesar que muitos judeus têm a musicalidade ainda dos Salmos ali. Mas eu não sei qual é a melodia do Salmo 122, eu não sei qual é a melodia do Salmo 121, mas eu sei que a palavra revelada através desse Salmo nos incentiva a buscar a poderosa presença de Deus. E aí, quando ele começa a dizer, o salmista Davi começa a dizer, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele recebe um convite, ou seja, ele ainda nem estava no templo em Jerusalém, ele nem ainda estava diante do propiciatório, de todos aqueles utensílios da casa do Senhor que remetiam ao sacrifício. E esses cânticos, eles aconteciam justamente durante as festas anuais, em que o povo tinha que subir para Jerusalém. O povo vinha de regiões mais baixas, e Jerusalém se encontra num monte. Então, quando aquelas pessoas que vinham peregrinando, vinham cantando os salmos do 121 até o 134. E quando chega no salmo de número 122, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, quando me fizeram um convite, vamos à casa do Senhor, vamos contemplar a grandeza do Senhor, vamos contemplar aquilo que o Senhor tem feito na vida do seu povo. E nesta noite, levante a sua mão que eu já vou profetizar na tua vida, o nome do Senhor Jesus. Você está caminhando diante da presença do Senhor e irá receber algo especial da parte do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Quando eles vão caminhando, imagina milhares e milhares de pessoas cantando os salmos, dizendo, oh, que alegria é poder estar na presença do Senhor, oh, cânticos maravilhosos. E eram cânticos chamados cânticos de subida, porque eles vinham de um lugar muito baixo até chegar em Jerusalém, e iam cantando e adorando, louvado seja Deus. Funcionava como um inário, que ia ali naquele momento fortificando a fé deles, fortificando o caminho deles. E eles não olhavam para os problemas que estavam ali diante deles, eles não olhavam para as dificuldades, para as pedras, para o sol escaldante, porque o objetivo deles era estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E quando a gente olha, diz a palavra do Senhor, que eles iam cantando e sendo encorajados uns aos outros por esta palavra. Durante toda a caminhada, eles celebravam tudo aquilo que Israel já havia vivido no passado. Eles celebravam a fidelidade de Deus para com o seu povo. Eles lembravam, eles traziam à memória aquilo que Deus era poderoso para fazer. E eles preparavam espiritualmente o seu coração para a adoração. Eu uso dizer, os irmãos já viram dizer aqui, que o culto, ele não começa às 18h30, ou às 18h20 com oração. O nosso culto começa na nossa casa, na segunda-feira. Aqui é o momento da celebração, de agradecer a Deus, de levantar a mão, como eu vi muitos aqui adorando a Deus nessa noite, dizendo que é grato pelo amor dEle, pela bondade dEle, pela fidelidade. Aqui é o momento da celebração. Mas o teu culto começou na tua casa, quando na segunda-feira, antes de você levantar para trabalhar, você dobrou os seus joelhos e disse, obrigado, Pai, pelo meu trabalho, obrigado, Senhor, pela minha casa, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. O seu culto já começa ali, meu irmão. E você chega aqui apenas para entregar a sua adoração diante do altar do Senhor, em agradecimento por tudo aquilo. E era dessa forma que eles faziam.
O culto não começava no momento em que eles colocavam seus pés em Jerusalém. Já na subida até Jerusalém, eles vinham adorando, eles vinham chamando a presença de Deus, eles vinham testemunhando da fidelidade, da bondade do Senhor para com o seu povo. E nesta noite eu venho dizer para você: lembre daquilo que o Senhor já fez para a tua vida. Não reclame do que você está vivendo agora, não reclame da situação que você está vivendo, mas lembre que o Senhor te trouxe até aqui para continuar abençoando a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém permanece na presença de Deus vivendo espiritualmente numa descida. E aí você me pergunta: pastor William, mas como que eu estou vivendo uma descida espiritual? Quando você está frio na fé, quando você vem num culto e os seus olhos não se marejam, quando você dobra o seu joelho na tua casa e parece que as palavras não saem do teto, aquela frieza, e o Senhor te chama nesta noite para um fervor, um derramar poderoso da presença dEle na tua vida. Ele te chama da distração espiritual para a atenção espiritual. Muitas vezes o diabo quer roubar a nossa atenção, seja no culto. Às vezes tem uns abençoados que quer bater um papo na hora do culto, tenta do nosso lado. Aí você tem total autoridade para repreender ele em nome de Jesus e falar: eu quero estar em sintonia com os céus. Ou em casa, é tanta coisa, é tanto a fazer, é tanta distração, é televisão, é internet, é o celular, e você acaba tirando o tempo que você poderia dedicar a estar essa comunhão com o Senhor, e se distraindo espiritualmente daquilo que Deus quer se revelar na tua vida, na tua casa. Quando você está descendo, ao invés de subir, quando você murmura, ao invés de agradecer. Não vou dizer que é fácil. Quantas vezes nós somos pegos reclamando, amaldiçoando, dizendo ou falando pensamentos que muitas vezes nós temos na nossa mente, e somos muitas vezes afligidos por setas malignas. Mas Deus te chama nesta noite para ser grato por aquilo que Ele tem feito por você até o dia de hoje. Aqui no começo a gente falou, né? Não, respirar bem fundo aí, foi lá no fundo. É motivo para agradecer, você está vivo. Deus te deu a oportunidade nesta noite de estar reunido em família, de estar buscando a presença dEle na casa dEle, de vir aqui celebrar e agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem concedido para você, para sua casa. Quando você está descendo ao invés de subir, é quando você se isola. Nós vivemos dias em que muita gente diz que a igreja sou eu, né? A igreja sou eu. Eu não preciso de igreja, a igreja sou eu. Eu vou te dizer, meu irmão, você está enganado. Você que está assistindo a internet por acaso nesta noite, você está completamente enganado. A igreja é isso daqui. É a comunhão dos santos, a assembleia dos santos reunidos, buscando e adorando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia! Nós somos templos, individualmente templos do Espírito Santo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, por mais bonito que esse templo seja. Deus só está aqui porque você está reunido aqui nesta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade. Igreja é isso, é um ajudando o outro. No aquilo que eu sou forte e o meu irmão é fraco, eu vou lá ajudar ele na fraqueza dele, porque pode ser que naquilo que ele é forte eu sou fraco, e ele vem e me ajuda na minha fraqueza. Isto é ser igreja, é um ao outro ajudou e dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, você não está sozinho, você não está sozinha. Nós juntos vamos caminhando, subindo até Jerusalém celestial, até aquele dia que Jesus virá buscar a sua noiva totalmente redimida. Outra coisa que remota a descida espiritual ao invés da subida. Eu já vou no domingo, já é o suficiente.
Não preciso fazer mais nada. Só de sentar no banquinho já estou fazendo alguma coisa, né? E Deus te chama para sair da acomodação. A palavra do Senhor diz que os campos estão brancos, mas faltam ceifeiros para a colheita. E Deus nesta noite está dizendo que Ele quer levantar um exército poderoso para fazer a obra dEle. Não somente aqui dentro desta igreja, mas também lá fora. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor se revelará poderoso na vida daqueles a quem você alcançar. Deus te chama nesta noite para ser um servo fiel, para ser um servo produtivo, para ser alguém que vai produzir luz, que vai produzir, louvado seja o nome do Senhor, algo bom, aonde colocar a planta dos seus pés. Outro ponto: quando é que estamos descendo, ao invés de subir para Jerusalém? Quando nós deixamos o pecado dominar a nossa vida. Quantos de nós temos um pecado de estimação? Ah, mas Deus é bonzinho, Ele é misericordioso. E ao invés de você lutar contra o pecado, você chama Ele, abraça Ele e fala: vem comigo. Só que o Senhor te chama nesta noite para a santidade. Diga: santidade. Ele não te chamou para ter pecado de estimação. Não estou dizendo que você não vai pecar, que você não vai errar, mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado fiel que intercede por nós diante do Pai. Ele intercede por cada um de nós. Então, antes de Deus transformar um lugar, Ele vai transformar o nosso interior. Antes da presença dEle chegar em nossa vida, Ele vai nos limpar de todo mal, vai nos limpar de toda sujeira, vai nos limpar de todo pecado, para que quando o Espírito Santo venha, possa habitar completamente na nossa vida, e nós possamos dar frutos, e frutos com abundância. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que esta presença, ela é revelada de várias formas. Desde lá do Éden, quando Deus cria o homem, diz a palavra do Senhor em Gênesis, que na viração do dia, o Senhor descia para falar com o homem, tinha comunhão com o homem. E naquele momento, nós já podemos ver que a presença de Deus já estava ali. Essa sempre foi a intenção de Deus, ter um relacionamento completo com o homem. Quando nós caminhamos pelo deserto, Deus ordena que seja estabelecido o tabernáculo, para que o tabernáculo significava a presença de Deus junto com o seu povo, em meio à adversidade do deserto, porque o deserto durante o dia é um calor caustigante, e durante a noite é um frio terrível, mas o Senhor estava com o seu povo, guardando de todo mal. A presença de Deus nos livra de todo mal. Busque a presença do Senhor, meu irmão e minha irmã. Quando vamos para o templo consagrado por Salomão, diz a palavra do Senhor, que a presença de Deus, como uma nuvem de glória, enche aquele lugar, e todos contemplam a presença poderosa do Senhor. Quando vamos para o Novo Testamento, Cristo é a revelação de Deus para o homem. Cristo habitou entre nós, se fez homem, para que morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, pudéssemos ter o direito a ter a comunhão plena diante do Senhor. E aquele que receber a Jesus estará para sempre com Ele na Nova Jerusalém. Quantos têm essa esperança aqui nesta noite? Levante a sua mão. Aleluia! Essa é a nossa esperança, de em breve essa trombeta soar nos céus, os céus se abrirem e nós ouvirmos o Senhor chamando a cada um de nós pelo nosso novo nome e dizendo: vinde benditos de meu Pai e tomai por herança aquilo que está preparado desde a criação para cada um de nós. Quantos têm essa esperança? De glória a Deus aí. Jerusalém era a capital, ou ainda é a capital de Israel. Liturgicamente ela era o centro de adoração de todo o povo judeu.
Mas profeticamente, o Salmo 122 apontava para a nova Jerusalém, em que Cristo está esperando para receber a sua noiva. Cristo habita no meio da sua igreja. Cristo quer habitar no meio da sua igreja. E nesta noite, Ele nos chama para que nós não olhemos para a Jerusalém terrena, mas olhemos para a Jerusalém celestial, que está preparado para cada um que tem se posicionado em Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E tem alguém aqui nessa noite que pode dar um glória a Deus por isso? Estamos guardados pelo Senhor, estamos guardados pela rocha eterna. A casa do Senhor é o lugar aonde nós encontramos abrigo. A presença do Senhor é o lugar aonde nós encontramos refúgio. Quando vamos para o Antigo Testamento, nós vemos Ana estava angustiada. Penina havia feito ali com ela muitas coisas, e ela estava angustiada, e ela desce ali para, louvado seja Deus, ao tabernáculo, e ela dobra os seus joelhos e começa a orar amargamente a sua situação em que ela vivia. E quando Eli olha para Ana, ainda a julga como bêbada, e ela diz: não, a sua serva não está bêbada, ela está amargurada. Se entrou alguém aqui nesta noite, a presença do Senhor irá arrancar toda a raiz de amargura, e você vai receber a alegria dos céus nesta noite. Na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há abundância de alegria. Davi, ele olha e declara muitas vezes, no Salmo 23, ele diz que habitarei na casa do Senhor por longos dias. No Salmo 27:4 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Não é estar aqui 24 horas não, é estar 24 horas na presença de Deus, o Todo-Poderoso, que está aqui nesta noite para mudar a tua vida e para mudar as tuas circunstâncias. A palavra de Deus é tão maravilhosa que no Salmo 84 diz que até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho perto dos teus altares, Senhor. Tem um louvor bem antigo que fala isso, né? Não sei, quem tem mais de 30 anos de crente aqui? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Os nossos músicos precisam ouvir umas músicas mais antigas, né? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Se até os pássaros têm refúgio na casa do Senhor, que dirá você que é filho amado, filho abençoado? O Senhor tem guardado você debaixo das asas dele. Não deixe que o diabo venha de alguma maneira dizer que você não é amado, que ele não te ama, que por causa do seu pecado você não merece mais perdão. Mas o Senhor te diz nessa noite pela minha boca: Ele te ama e quer mudar a tua história. O salmista ainda diz no Salmo 93, declara: a tua casa convém a santidade, Senhor, para sempre. A igreja não é um clube social. Você não vem aqui para fazer network, você não vem aqui para fazer negócio, você não vem aqui para vender revista de perfumaria, revista de lingerie. Não, você veio aqui para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Se porventura você fizer amizade com o irmão que está aí do seu lado, glória a Deus por isso, é louvável isso. Mas eu venho te dizer nesta noite: a casa do Senhor não é um lugar de entretenimento, não é um lugar de passagem, mas é um lugar
lugar de morada, é um lugar de ficar, é um lugar para receber a presença do eterno Deus. Por mais bonito que seja o auditório, por mais bonito que seja a infraestrutura, sem a presença de Deus não vale nada. Sem a presença de Deus, tudo isso não vale nada. Louvado seja o nome do Senhor. O que faz a diferença aqui é que aqui tem um povo separado, chamado pelo nome do Senhor e cheio da presença do Espírito Santo de Deus. A casa do Senhor é lugar de bênção e adoração. O salmista ainda diz no Salmo 118, 26: nós nos bendizemos desde a casa do Senhor. Como eu disse, a bênção não está nas paredes, não estão nos bancos. A bênção do Senhor está na presença que Ele derrama quando Ele é adorado. A palavra de Deus diz que Ele habita, Ele é entronizado pelos louvores da sua igreja. Ele é entronizado pelos louvores do seu povo. E nesta noite, quantos vieram adorar a Jesus? Quando você abre a tua boca, meu irmão, você chama a presença do Eterno. Quando você abre a tua boca em adoração, a glória do Senhor se manifesta. Quando você levanta as suas mãos, quando você abre a tua boca e adora aquele que é digno de toda honra, toda glória, a presença poderosa do Espírito Santo enche a tua vida de uma maneira transcendental, de uma maneira sobrenatural. E você que entrou aqui triste sai alegre. Você que entrou aqui pensando em desistir, você sai renovado nas suas forças para fazer, para caminhar, para continuar entregando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós somos casa de Deus. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, diz: casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O apóstolo Pedro afirma que nós somos pedras vivas. Paulo ensina ainda que nós somos santuário do Espírito Santo. No Antigo Testamento o povo ia ao templo, mas no Novo Testamento Deus faz morada no meio do seu povo, no meio da sua igreja, através da presença do Espírito Santo de Deus. Desde Ana até os apóstolos, desde Davi até a igreja prometida, a casa do Senhor sempre foi um ambiente de transformação. E hoje nós temos um privilégio ainda maior. Cristo não apenas nos convida a entrar em sua casa, mas Ele quer que entrar dentro da nossa vida e fazer morada dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Lamai, Coramassoriana, Lamai. E aí a gente entra agora. Agora eu vou começar a pregar. Salmo 122, verso 1. Coloque aí, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Observe que Davi não disse: estou preocupado, ou estou confuso, ou ficou em dúvida quando convidaram ele. Será que eu preciso ir mesmo? Já fui o ano passado. Será que eu preciso ir esse ano de novo? Não, ele diz: alegrei-me, porque ele sabia o privilégio que é estar na presença de um Deus todo-poderoso, um Deus que perdoa, um Deus que transforma, um Deus que converte situações. Porque muitas vezes a pessoa pode estar se alegrando no seu pecado, mas agora ela está se alegrando na presença do Deus Todo-Poderoso. Antes, muitos daqui fugiam da presença poderosa de Deus, mas hoje se alegra apenas de ouvir que Deus está fazendo no nosso meio. O novo nascimento não muda apenas nossos comportamentos, mas muda também tudo aquilo que amamos. Se nós amávamos o pecado, hoje nós amamos a presença do eterno Deus. A verdadeira conversão muda tudo aquilo que dá prazer ao coração. E Cristo é aquele que nos dá o prazer eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloque aí o Salmo 122, verso 2. No 3, 1, 2, 3. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Feio, fraco e desorganizado. Dá para fazer mais bonito, vamos lá? 1, 2, 3. Os nossos pés estão dentro das tuas portas,
Jerusalém. Eles chegaram. No verso 2, eles chegaram em Jerusalém. E ficaram admirando a beleza daquele lugar. A imponência do templo que se encontrava em Jerusalém. Não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ir em Jerusalém, mas é algo muito sobrenatural, é algo que eu posso dizer único na vida. Porque realmente você vê que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na vida daquele que Ele escolhe. E quando eles chegam em Jerusalém, o coração do peregrino olhava e via tudo aquilo e encontrava o seu descanso, encontrava o lugar em que eles haviam chegado. A caminhada tinha sido dura, a caminhada tinha sido difícil, mas o Senhor havia sustentado a cada um deles para chegar naquele local. E quando eles olhavam para aquilo, o coração deles jubilavam de alegria, mas eles estavam cansados, porque o caminho tinha sido difícil, tinha sido tortuoso. Mas tudo que é terreno consegue ocupar muitas vezes o nosso pensamento, mas muitas vezes não satisfaz o nosso coração. Mas a presença do Senhor completa o vazio que nós temos dentro da nossa alma. Ele completa o vazio que nós temos dentro da nossa alma. Jesus diz em Mateus capítulo 11, no verso 28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e eu vos aliviarei, e eu vos aliviarei. Se você veio aqui carregado nesta noite, o Senhor te diz que Ele arranca o peso da tua alma e te traz um jugo suave, porque o jugo dele é leve, louvado seja Deus, e o fardo dele é suave para a tua vida, louvado seja Deus. Toda vez que alguém chega cansado fisicamente à igreja, mas interiormente continua caminhando na ansiedade, caminhando na preocupação, caminhando no medo, na insegurança, mas o Senhor te diz: pode parar, porque hoje eu estou aqui para tomar-te pela tua mão direita e dizer que você não está sozinho nesta caminhada. Eu estou contigo até o fim. Até o fim, louvado seja o nome do Senhor. Coloque o Salmo 122, verso 3. Diz assim: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Jerusalém impressionava por ser uma cidade compacta, uma cidade bem construída, fortificada num monte alto e unida. Não havia grandes espaços, haviam as portas pelo qual as pessoas entravam adentro da cidade. Entre suas construções não havia espaço para que o inimigo pudesse adentrar a cidade, de alguma maneira fazer algum mal a Jerusalém. E da mesma forma o Senhor está dizendo para cada um de nós: não deixe que o inimigo use as brechas muitas vezes que nós damos, para que ele possa destruir a tua família, destruir a tua casa, destruir os teus projetos. O Senhor te levanta nesta noite, louvado seja Deus, com poder e grande força, para derrubar as ciladas astutas do diabo contra a tua vida. Porque o diabo sempre procura divisão, fofoca, competição, vaidade, mentiras, ressentimentos, falta de perdão, comparação e de disputa por posições dentro da casa. Apenas uma pequena brecha pode destruir todo o muro. Mas eu venho te dizer nesta noite, louvado seja Deus, antes do fogo, louvado seja Deus, de Deus cair sobre a tua vida, você precisa ter comunhão com o Pai. Antes das línguas estranhas descerem sobre a tua vida, você tem que estar aberto para fechar as brechas daquilo que tem impedido a presença poderosa do Senhor na tua vida. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus nesta noite. O Atos 2 declara que todos estavam reunidos no mesmo lugar, sobre o mesmo propósito. Assim como Jerusalém foi edificada, unidade é necessária
para aquele que quer buscar a presença de Deus. Não deixe que o diabo venha roubar a sua bênção, mas o Espírito Santo quer nesta noite te encher de uma maneira poderosa e transformar a tua história. Louvado seja Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Salmo 122, no verso 9, que é o último verso, ele diz assim: por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O salmo começa dizendo que Davi se alegrou quando recebeu o convite, e termina dizendo: buscarei o teu bem, buscarei o bem da casa do Senhor. Ele começou falando de um sentimento e terminou se comprometendo com aquele que havia sustentado ele até a chegada a Jerusalém. A verdadeira alegria na presença de Deus possui responsabilidade com a obra de Deus, possui aquele que faz um compromisso com Deus uma obrigação de fazer aquilo que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Coloque o slide aí, o domingo. Vocês vão ler comigo. Vamos no 3? 1, 2, 3. O domingo revela o que cantamos. A segunda-feira revela se aquilo que cantamos é verdadeiro. Eu não posso julgar ninguém, porque eu vejo apenas por fora, mas Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe cada um de nós que esteve aqui nesta noite e entregou a sua verdadeira adoração ao Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos a obra para Deus e esquecemos de fazer a obra de Deus com Deus. Nós nos tornamos muitas vezes ativistas. Nós viemos no culto, viemos na igreja, viemos no domingo, participamos da programação, achando que estamos fazendo a obra de Deus. Mas a obra de Deus, que não é feita com o próprio Deus, se torna ativismo vazio. E aí quando você termina aquilo, você sai muitas vezes desapontado, triste, cansado. Mas quando você faz a obra com o Deus verdadeiro, você sai, louvado seja Deus, restabelecido nas suas forças. E eu quero dizer nesta noite para você que veio aqui: não se deixe desviar dos caminhos. Não se deixe de maneira alguma fazer com que o diabo muitas vezes possa perturbar a sua vida e você pensar em desistir, pensar em parar. Mas o Senhor te abraça nessa noite dizendo: eu estou contigo em todos os momentos. Nós vemos aqui a nossa avó, 99 anos, que sempre está aqui conosco, quando possível. E é a oração que eu faço a Deus: Senhor, se for da tua vontade, que eu possa estar aqui nesta terra todos os dias da minha vida, na tua presença, porque não existe lugar melhor do que da presença de Deus Todo-Poderoso. Não existe lugar melhor de estar do que na presença de Deus. É uma presença que cura, é uma presença que transforma, é uma presença que restaura. Quantas vezes nós estamos abatidos, pensando em parar, pensando em desistir. As lutas são tão grandes, o ministério muitas vezes é solitário,
mas nós dobramos o nosso joelho e a presença de Deus nos completa, e nós ouvimos aquela voz, a mesma voz que Paulo ouviu dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Feche os seus olhos neste momento. Comece a orar ao Senhor e pedir: Senhor, não abandone de mim a tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Senhor, quando nós não sabemos mais o que fazer, Senhor, que nós possamos ajoelhar os nossos, Senhor, no nosso quarto e buscar a tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos enche nesta noite. Ajuda-nos, Senhor. Peça para o Senhor nesta noite, peça para o Senhor nesta noite. Peça para o Senhor nesta noite a presença dEle neste lugar. Lamai comaramassuriana lamas. Lamai coramai choriana lamas. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexer. Aleluia. O lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Diga: Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que se controla com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca amigos, que eu perca dinheiro, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Ai, Jesus, não deixa a tua presença de cada um de nós, Senhor. Que não percamos a sensibilidade espiritual, Senhor, ó Pai querido, de quando Tu estás no nosso meio. A partir de hoje, eu te convoco
ser intencional quando você vir em direção à igreja. Não venha para cumprir tabela, não venha para mostrar para o pastor que você veio, não venha para falar para o seu líder que você veio. Venha porque você ama estar na presença de Deus, em comunhão com seus irmãos. Venha porque você sabe que daqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Venha porque você sabe que nesta casa tem profeta que profetiza para a sua vida, uma vida cheia de vitória, uma vida cheia da presença de Deus. Coloca aí Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos ler para terminar. Romanos 12 e o verso 1. No 3. Mas olha, é para terminar. Se vocês não falar forte, eu vou pregar mais 1 hora. Bem forte no 3. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aplausos, se for para Jesus tem que ser mais forte. Eu não preciso de aplauso não. Aleluia. Venha com intenção de se entregar corpo, alma e espírito como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E só coloca aí o último slide, só para a gente ler, para finalizar. A alegria de quem sobe. Vamos ler lá no 3? 1, 2, 3. A alegria de quem sobe para adorar na terra é apenas o ensaio da celebração eterna dos remidos da nova Jerusalém. Cada culto é uma antecipação do grande dia em que veremos o Rei face a face e adoraremos para sempre diante do seu trono. Essa é a nossa esperança.